Peço aos irmãos e amigos, se porventura você ainda não fez, desliga seu celular ou pelo menos coloca no silencioso. Também vamos agora ter toda a atenção voltada à ministração da Palavra de Deus. Eu vou convidar o irmão Pedro Júnior, que vai trazer-nos a mensagem hoje à noite. Boa noite. Por favor, abram suas Bíblias, 1 João, capítulo 1. Nós queremos extrair algumas lições preciosas desse texto, que especialmente eu gosto muito da Palavra de Deus, carta de 1 João, um ensinamento bem claro sobre a salvação e sobre a comunhão que nós podemos desenvolver com o Senhor. Então vamos ler 1 João, capítulo 1, os versos 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, 1 João, verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai amado, nós rogamos ao Senhor que neste momento o Senhor seja adorado através da pregação dessa palavra, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, tua igreja, o teu povo, que o Senhor transforme vidas nessa noite, que o Senhor opere grandiosamente em nossos corações, nos fazendo ser parecidos mais e mais com o teu Filho Jesus Cristo. Que essa palavra seja lançada em cada coração, gerando frutos eternos para a tua glória. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de ouvir aquilo que o Senhor quer falar a nós nessa noite. Deus, muito obrigado. Nós pedimos que o Senhor faça isso, não porque nós merecemos, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 João é uma carta muito especial, porque ela vai falar sobre a certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. E além disso, ela vai falar também acerca da comunhão que nós podemos ter com o Senhor. Aliás, é esse o tema que nós queremos considerar nesta noite: as provas da comunhão com Deus. Esse é o tema que nós iremos refletir nesta noite. O fato de você ter ou não ter comunhão com Deus. E João vai mostrar isso de maneira muito clara aqui em alguns pontos desses versículos, especialmente os versículos 5 ao versículo 10, onde nós podemos ter a certeza no final desse sermão e avaliar o nosso coração e dizer: rapaz, eu tenho comunhão com esse Deus. Ou você vai chegar à conclusão e dizer: realmente, eu não conheço esse Deus, eu não tenho comunhão com esse Deus. Nós conhecemos das Escrituras a história de homens que desenvolveram sua comunhão com Deus. Um deles é Abraão. A Bíblia fala da sua biografia, um homem que andou perante o Senhor de forma reta, de forma justa, adorando ao Senhor e servindo a Ele. Mas um fato interessante é que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Que privilégio, né? Ser chamado amigo de Deus. Todos nós queremos que o Senhor tenha essa atitude em relação a nós. E o desejo de Deus é que realmente nós possamos desenvolver essa amizade com Ele, crescer na sua graça, crescer através da leitura da palavra,
tinha uma vida de oração e de serviço na sua igreja. Abraão então foi chamado amigo de Deus. Então, pelo que consta nas Escrituras, é possível ter amizade com Deus. Mas essa amizade, ela deve ser uma amizade autêntica, deve ser uma amizade verdadeira. Ela não deve ser forjada e nós não devemos ser guiados pelas palavras ou pelos sentimentos, porque a razão disso é que muitas vezes nós podemos nos enganar. Os sentimentos, as emoções, elas não são um sinal genuíno que provam que nós temos comunhão com Deus. Não são. Eles não são um firme alicerce onde nós podemos, através de experiências que nós tivemos com Deus, de certas coisas que Deus fez na nossa vida, de um milagre, de uma recuperação que Ele operou em nós, de alguma experiência que você teve com Deus, e você pode dizer, rapaz, Deus me ama, eu sou amigo de Deus porque Ele fez isso e isso em minha vida. Não, esses não são sinais genuínos de uma amizade com Deus. Inclusive, Jonathan Edwards escreveu um livrinho falando sobre isso, que emoções não testificam, não são sinais seguros de que você tem comunhão com Deus Trino. Podemos nos enganar, podemos nos frustrar se basearmos dessa forma. As Escrituras então mostram se eu tenho comunhão com Deus ou não. Então, qual é a base segura que vai nos dar a certeza de que temos comunhão com Deus? A palavra de Deus. É para ela que devemos correr, é para ela que devemos olhar se eu tenho ou não tenho comunhão com o Senhor Jesus Cristo. O que conta, no final das contas, é o que a Bíblia diz, não aquilo que eu sinto. O que a Bíblia indica como sinais de uma verdadeira comunhão com o Senhor. Pensando nisso, o texto aqui de 1 João, ele se reveste de valor inquestionável falando nesse assunto. O texto de 1 João aqui vai nos dar a certeza dessa comunhão com Deus. É maravilhoso termos comunhão com Deus, isso é um fato. Mas é maravilhoso mais ainda termos certeza de que temos comunhão com o Senhor. E temos a certeza de que nós podemos ser chamados amigos de Deus. Então você não precisa ficar achando, você não precisa ficar cogitando, duvidando, rapaz, será que eu tenho ou não tenho comunhão com Deus? Não, você não precisa ficar fazendo isso. É só olhar para a palavra de Deus para você ter certeza ou não dessa comunhão. Então o texto aqui de 1 João vai nos dar 4 evidências, 4 características de que nós temos comunhão com Deus. A primeira delas está no versículo 5, que diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O primeiro teste que vai testificar se nós temos ou não temos comunhão com Deus é o conhecimento de Deus. Esse é o primeiro teste. É impossível você ser amigo de alguém que você não conhece. É impossível você desenvolver uma amizade com uma pessoa sem você conhecê-la. É verdade isso nos relacionamentos humanos e é verdade também nos relacionamentos espiritual, no que tange ao nosso relacionamento com Deus. E aqui, quando se fala em comunhão, ou melhor, em conhecimento de Deus, aqui nós estamos entrando em um campo onde há muitas especulações, porque muitas pessoas hoje por aí andam dizendo que Deus é assim e que Deus é aquilo outro, principalmente porque as pessoas questionam o conhecimento de Deus, porque Deus não é matéria. A Bíblia diz que Deus é Espírito, Deus é um ser espiritual, portanto nós podemos dizer que esse é um campo subjetivo. As pessoas ficam especulando quem é Deus, como é Deus, que Deus é assim, que Deus é aquilo outro, e deixam de olhar para aquilo que é essencial, que é a palavra de Deus. É ela quem vai dizer quem é Deus. Se eu quero conhecer a Deus, eu não devo partir para nenhum outro campo a não ser para a palavra de Deus. Ela quem vai me dizer quem é o Senhor de fato. O conhecimento de Deus, ele não se adquire de qualquer outra forma, como nós descobrimos na área da biologia, a matemática, a física, qualquer outro tipo de conhecimento. Nós podemos ir atrás e descobrir do que se trata aquilo. Mas com o conhecimento de Deus é diferente. Deus se revelou a nós. Deus mostrou quem Ele era e não outra coisa que nos revelou. Portanto, a verdade de Deus é uma verdade revelada para o seu povo e nós podemos considerar essa verdade como um presente de Deus. É o presente de Deus para a humanidade. Deus se revelando a nós
por meio do seu Filho Jesus Cristo, de forma muito especial, através do Verbo eterno do Senhor. Uma vez que você tem esse conhecimento de Deus, você tem uma responsabilidade de aceitar ou de rejeitar essa revelação que você recebeu de Deus. Uma revelação que não vem de sonhos, que não vem de teofanias, que não vem de visões, de aparições, como Deus fazia no Antigo Testamento, mas que vem de modo claro e especial através da sua palavra. E João aqui vai então nos dar alguns sinais desse conhecimento, com base aqui no versículo 5. O primeiro sinal desse conhecimento é que você vai ter um conhecimento da natureza de Deus. O João diz: ele é luz e não há nele treva nenhuma. Se fôssemos resumir esse versículo em uma mensagem central, seria essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma, obscuridade nenhuma. O termo luz é um termo muito usado pelo apóstolo João, tanto aqui nas suas epístolas como também no seu evangelho. O termo luz aqui representa o que é dito e realizado com clareza e verdade. É algo que transparece, sem nenhuma obscuridade, sem nenhuma trevas, sem nenhum impedimento. O Senhor se revelando aqui de maneira clara e objetiva para o seu povo. Deus é como a luz do meio-dia. Você não precisa enfrentar nenhum tipo de trevas ou obscuridade quando você tange no seu conhecimento em relação a Deus. É claro que o nosso pecado e Satanás vai trabalhar nisso, de fazer com que você esqueça de Deus, que você não conheça a Deus. Mas quando você vai até as Escrituras de forma humilde, de forma sincera, com oração, desejando conhecer a Deus, Deus não vai colocar nenhum obstáculo em relação a isso. Deus se revela claramente em relação a nós. João aqui, nessa época, século I, João está rebatendo o ensino aqui de falsos mestres, que diziam que não se pode conhecer a Deus, que nem todo mundo podia conhecer a Deus. Somente alguns iniciados, alguns que tinham conhecimento superior, uma classe diferente dos outros crentes em comum, é que podia conhecer a Deus. Então nem todo mundo poderia conhecer a Deus. E João diz: está errado, isso está errado. Qualquer um que queira conhecer a Deus pode conhecer. É simples. O apóstolo Paulo também, eu peço que você me acompanhe, lá em Romanos capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 19. Possibilidade de qualquer ser humano que queira conhecer a Deus, isso é possível. O apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 1, verso 19. Ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, não é nem tudo o que se pode conhecer de Deus. Deus se revelou, mas Deus é um Deus em grandeza, em sua profundidade, em sua infinitude. Mas o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus nos manifestou. O que foi que Deus nos manifestou? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, vejam só, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E aí vem a sentença: tais homens são por isso indesculpáveis. Esses homens aqui, no tempo de João, século I, que diziam que nem todo mundo poderia conhecer a Deus, estão errados, porque Deus desde o princípio, por meio das coisas que foram criadas, revelou sua glória em todas as coisas desse mundo, o que nós chamamos de revelação geral. Deus se manifestou, portanto, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não sabia quem era o Senhor, eu não sabia quem era o Senhor Jesus Cristo, o teu Filho. O conhecimento de Deus, então, ele depende da sua revelação através de sua palavra. Mas não só o conhecimento da natureza de Deus, esse conhecimento também ele deve ser da parte de Deus. É um conhecimento que é confiável, porque, como eu falei, muitos andam falando aí de Deus como eles querem. Deus é assim, Deus é aquilo outro, quando na verdade nós temos que fazer uma pergunta muito importante quando as pessoas vêm falar de Deus de maneira estranha: qual é essa fonte que você está usando? Por que você está falando isso de Deus? De onde é que vem essa informação? Porque se não for da palavra de Deus, não é uma mensagem confiável, não é uma mensagem verdadeira. E João aqui fala que esse conhecimento é da parte de Deus, vem de Deus.
Não é uma mensagem qualquer, não é uma mensagem fútil, é uma mensagem que vem da parte do Senhor. Portanto, é uma mensagem confiável, é um corpo bem definido. A mensagem é esta, o artigo definido aqui é proposital. A mensagem é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não é qualquer mensagem, é uma mensagem definida. Além disso, o mensageiro também ele deve ser confiável. Se o mensageiro tiver uma mensagem fiel, mas ele não for um mensageiro confiável, essa mensagem pode ser distorcida. João, então, ele era um mensageiro verdadeiro, um mensageiro confiável. Ele não escutou essa mensagem de terceiros, como já falei, ele escutou da parte do próprio Deus. E aqui no versículo 1 diz e comprova isso, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos em nossas mãos apalpáveis com respeito ao verbo da vida. João esteve com ele, João esteve com o Filho de Deus, o próprio Deus. Então, essa mensagem do apóstolo João é uma mensagem confiável, porque os apóstolos viveram com ele. E essa é a grande diferença dos apóstolos para os outros mensageiros, que às vezes são mensageiros infiéis. Eles viveram com ele. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que muitos se denominam como apóstolos, se autodenominam como apóstolos, quando na verdade não são. Os apóstolos foram 12 apóstolos. Para ser apóstolo tinha que ter visto Jesus, tinha que ter vivido com Jesus. João conviveu com Jesus. Tomé pegou nas chagas de Jesus. Então foram homens que conviveram com o Senhor e homens que tinham essa confiabilidade da parte de Deus. Esse conhecimento então nos leva a uma vida de obediência à sua palavra. Capítulo 2, versículo 3 a 6, fala dessa obediência através desse conhecimento que você adquiriu. O verso 3 diz: ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado ao amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Uma vez que você tem esse conhecimento da parte de Deus, você deve viver agora uma vida de obediência a esse conhecimento, obediência ao autor desse conhecimento, que é o Senhor Deus. Poderíamos dizer que este é um teste subjetivo, teste do conhecimento de Deus. Embora seja válido, você pode ficar confuso. Será que eu conheço a Deus? Será que eu não conheço a Deus? Será que eu estou desenvolvendo a comunhão com Deus ou não estou? Mas os outros testes aqui que João vai nos dar, são mais 3 testes até o versículo 10, eles são testes objetivos, testes palpáveis, onde nós podemos dizer se eu tenho ou não tenho comunhão com Deus. Vimos então que o primeiro teste da comunhão com Deus é o teste do conhecimento de Deus. O segundo teste está aqui nos versículos 6 e o versículo 7. Se dissermos que não temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O segundo teste da comunhão com Deus é o teste da santidade de Deus. Se eu tenho conhecimento de Deus, se eu tenho comunhão com Deus, as suas virtudes irão se manifestar em mim. Nessa época aqui também, João combatia um pressuposto filosófico que era o dualismo. Eles faziam a divisão entre matéria e espírito. A matéria é má, tudo que é matéria, inclusive o nosso corpo, é má, é destrutível, mas o espírito é bom. Então eles não cultivavam o seu corpo, eles não cuidavam daquilo que é matéria, mas cultivavam apenas aquilo que era a luz interior, aquilo que era o seu espírito. Isso eles cultivavam, inclusive alguns se afastavam da comunidade, do povoado, iam viver sozinhos para cuidar do seu espírito. Mas eles diziam que em geral a nossa matéria é má, e João combatia isso. Se a matéria é má, então surgiu uma pergunta:
na mente daquelas pessoas, como Deus poderia ter se feito um homem, como o Filho de Deus poderia ter encarnado. Então eles atingiam aqui o coração da fé cristã, que era a encarnação de Jesus Cristo. Eles diziam: se esse Jesus aí, esse Filho de Deus, não é homem não é Deus não, aliás, porque como é que um Deus poderia ter se encarnado se a matéria é má? Outros diziam, outra heresia que tinha naquele tempo, além dos gnósticos, eram os docéticos, né? A doutrina do docetismo, que diziam: não, ele parece com um homem, mas ele não é homem. Outros, em contrapartida, diziam: não, ele parece com Deus, mas ele não é Deus, coisa alguma. Então, vários tipos de heresias surgiram naquela época, principalmente essas duas aqui, que atacavam a encarnação de Jesus Cristo. Quem admitia esse entendimento de que a matéria é má, eles tinham uma tendência à libertinagem, a uma vida desregrada, a uma vida cheia de pecado. Porque se a matéria é má, então não importa viver em obediência a Deus. Então vamos pecar, vamos viver de forma libertina, vamos viver de forma desregrada. Alguns homens, inclusive, homens modernos e até mesmo alguns ditos crentes dizem: rapaz, não dá para evitar o pecado, eu sou pecador, eu peco porque não dá para evitar o pecado. Como se a prova de masculinidade fosse cair no pecado, quando na verdade a prova de ser um homem de Deus é dizer não para aquilo que desagrada a Deus, é você dizer não para aquilo que não glorifica a Deus. E ainda vem alguns gaiatos e dizem, ainda citam a base bíblica: não, mas a carne é fraca. Está escrito, a Bíblia diz que a carne é fraca. Aí pronto, né? Você vai dizer o quê? Mas a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Não se resolve o problema da carne com pecado. Não é assim. João diz: isso está errado. É claro que nós estamos no meio do pecado, a presença do pecado ainda está vigente, mas nós somos livres do poder do pecado. Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos mais escravos do pecado, nós não temos mais essa desculpa que eles usavam naquela época. Você não tem. Você pode cair no pecado? Pode, mas um crente fiel e verdadeiro ao Senhor, ele vai logo de imediato se arrepender, confessar o seu pecado a Deus e abandonar o seu pecado. A diferença é que nós, crentes do Senhor Jesus Cristo, não vivemos na prática do pecado. Somos pecadores? Somos, mas não vivemos praticando o pecado como aquele que não conhecem a Deus. Nós temos agora como Senhor de nossas vidas o Senhor Jesus Cristo, e agora nós temos uma responsabilidade diante dele: andar em novidade de vida, andar de um modo digno que agrade a ele, andar de um modo que venha trazer glória ao seu nome. Essa santidade então vai se manifestar de algumas maneiras. Alguns reflexos vão aparecer em minha vida se eu estou cultivando a santidade de Deus em minha vida, que é um sinal da comunhão com Deus. O verso 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, qual a conclusão de João? Mentimos e não praticamos a verdade. E a razão é porque Deus é luz. Como é que alguém que anda na luz pode estar nas trevas? Isso não pode acontecer. Eu não sei se os irmãos têm já tido a experiência, a triste experiência de conversar com uma pessoa que não tem uma linguagem recomendável, que não tem uma vestimenta recomendável, que é uma pessoa que anda fazendo negócios irrecomendáveis, e lá para as tantas aquela pessoa diz: rapaz, eu sou evangélico. E você abre a boca, fica com a boca aberta e diz: rapaz, se você não tivesse falado, eu ia morrer sem saber que você era um evangélico. A triste experiência de muitas pessoas que se dizem crente, mas têm um comportamento inadequado, que não corresponde com a sua confissão de fé, que não corresponde com o Evangelho. Então, muitas pessoas se comportam dessa maneira, e João diz: olha, não pode. Se você está na luz, como Deus está na luz, você não vai andar nas trevas, você vai também andar na luz. Então, nós temos que resplandecer a luz de Cristo em nosso viver, no nosso falar, no nosso modo de pensar, no nosso modo de se vestir e se comportar.